Existe um erro que quase ninguém percebe quando compra o primeiro imóvel. Não é necessariamente pagar caro, não é apenas escolher a taxa errada e não é mesmo comprar no bairro errado. O erro mais silencioso acontece depois da assinatura do contrato. A pessoa transforma aquela compra em ponto final da vida patrimonial. Ela sente alívio, estabilidade, sensação de missão cumprida e a partir dali para de pensar estrategicamente. É exatamente esse comportamento que faz muita gente passar anos com o patrimônio travado, mesmo tendo tomado uma decisão que isoladamente parecia muito boa. Hoje eu quero te mostrar por que o primeiro imóvel, quando mal interpretado, deixa de ser uma base e vira uma âncora. E eu digo mal interpretado de propósito, porque em muitos casos o problema não é o ativo, o problema é a leitura que a pessoa faz sobre ele. Um mesmo imóvel pode ser o início de uma construção patrimonial forte na mão de alguém e uma trava financeira na mão de outra pessoa. O que define isso não é só preço ou metragem, é função, contexto e principalmente a sequência. O primeiro grande erro é emocional. O imóvel vira troféu, não ferramenta. Quando ele vira troféu, ele deixa de ser revisto. A pessoa compra e conclui que a estratégia acabou. Não reavalia impacto no caixa, não projeta próximos movimentos, não define prazo de revisão e não decide se aquele ativo foi comprado para morar, para proteger, para dar previsibilidade ou servir de ponte para um ciclo maior. Sem clareza, o imóvel ocupa espaço mental de conquista e deixa de ocupar o espaço estratégico na carteira de decisões. O segundo erro é confundir segurança com eficiência. É totalmente legítimo querer segurança. O problema aparece quando a busca por segurança destrói a eficiência patrimonial. Um imóvel que melhora sua paz mental pode ser ótimo para a vida, mas isso não significa que ele está ajudando sua construção de patrimônio. Se a compra consumiu toda a sua capacidade de poupança, travou seu acesso a crédito e reduziu sua flexibilidade por muitos anos, você precisa reconhecer esse custo. Não para se culpar, mas para administrar a decisão com maturidade. Antes de ir para o terceiro, prazer estar com você aqui. Eu sou o Maurício Schmidt e aqui no meu canal você encontrará conteúdos sobre o mercado imobiliário e construção patrimonial com metodologia e estratégia. Agora, o terceiro erro é comprar sem definir a função do ativo dentro do sistema patrimonial. O primeiro imóvel pode ser moradia e ainda assim fazer parte de uma estratégia. Pode ser um estabilizador de vida que permite que você assuma riscos em outros investimentos. Pode ser uma compra consciente para organizar a família, a rotina e a previsibilidade. O problema é quando a pessoa quer que ele seja tudo ao mesmo tempo. Moradia perfeita, grande investimento, reserva de valor, oportunidade de valorização e a solução emocional. Quando um ativo recebe papéis demais, a análise perde a qualidade. O quarto erro é a falta de sequência. Patrimônio não cresce por decisões isoladas, cresce por uma cadeia de movimentos. O primeiro imóvel deveria despertar perguntas como: o que essa compra libera? O que essa compra trava? Qual será meu próximo passo? Qual horizonte de reavaliação? Quanto tempo esse ativo ficará comigo antes de ser reavaliado? Quando essas perguntas não aparecem, o imóvel passa a viver sozinho, desconectado de qualquer plano. E ativos sem função clara quase sempre gera menos resultado do que poderia gerar. Eu gosto de pensar o primeiro imóvel a partir de 4 filtros que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro é a função. Para que ele existe na sua vida e no seu patrimônio? Se a resposta principal é moradia, ótimo. Mas então você precisa parar de cobrar dele performance de ativo de renda. Se a função é proteção, você precisa avaliar a estabilidade, a previsibilidade, conforto e robustez da compra. Se a função é patrimonial, então os critérios mudam completamente. O preço de entrada, liquidez, capacidade de renda, custo de carregamento e
potencial de reposicionamento passam a importar muito mais que qualquer outro critério. O segundo filtro é o impacto. Toda compra patrimonial precisa ser lida pelo que ela faz com o seu fluxo de caixa. O imóvel aumentou a sua previsibilidade ou te deixou no limite? Ele organizou a sua vida financeira ou começou a consumir a sua capacidade de investimento? A maioria das pessoas avalia o imóvel em si, mas não avalia o efeito do imóvel sobre o restante da vida financeira. Só que patrimônio é um sistema. Uma decisão pode ser boa isoladamente e ruim sistemicamente. É isso que separa quem apenas compra de quem realmente está construindo. O terceiro filtro é a consequência. Esse imóvel abre portas futuras ou fecha portas futuras? Ele preserva sua capacidade de crédito? Ele ainda permite que você invista em paralelo? Ele melhora a sua base de vida para crescer profissionalmente? Ele cria rigidez excessiva? Esse ponto é central, porque patrimônio não se constrói apenas pelo que você tem, mas pelo que você ainda consegue fazer depois de ter adquirido aquilo que sim já tem. Se esse tipo de raciocínio faz sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like. Aqui a conversa não é sobre comprar imóvel por impulso, é sobre construir patrimônio com critério e metodologia. O quarto filtro é o horizonte. Toda decisão patrimonial precisa de data de revisão. Se você não define quando vai revisitar a escolha, o provisório vira definitivo. O primeiro imóvel talvez faça muito sentido para os próximos 3 anos e pouco sentido para os próximos 10 anos seguintes. Talvez ele seja bom enquanto organiza a sua vida e ruim como peça fixa de longo prazo. O erro é tratar qualquer compra como eterna. Maturidade patrimonial é saber que até boas decisões têm prazo de reavaliação. Agora, entra a lógica do pensamento que eu quero te passar. O primeiro imóvel não deve ser analisado pela emoção da chegada, mas pela qualidade da estrutura que ele está inaugurando em você. Se ele melhora a sua base de vida, preserva a caixa, mantém capacidade de crescimento e te obriga a pensar o próximo passo, ele provavelmente cumpriu um bom papel. Agora, se ele te dá alívio, mas te coloca em anestesia estratégica, ele virou um prêmio emocional caro demais. Eu quero te deixar um exercício simples e profundo. Pegue seu imóvel atual ou o imóvel que você está pensando em adquirir nos próximos meses e responda de forma objetiva 4 perguntas. A primeira: qual é a função principal desse ativo? Moradia, proteção, renda, valorização ou estabilidade? Escolha uma principal. A segunda: qual é o efeito sobre o seu caixa e a sua capacidade de reinvestimento nos próximos 2 anos? A terceira: quais oportunidades ele abre e quais ele está te limitando? Quarta: em que data essa decisão será revisitada com frieza? Depois disso, escreva um cenário base e um cenário estressado. No cenário base, tudo acontece como você imagina. No cenário estressado, a renda aperta, as despesas aumentam e a vida real aparece. Se, mesmo no cenário estressado, a operação continua saudável, a decisão ganha robustez. Se no cenário estressado tudo desmorona, isso não significa que o imóvel é ruim. Significa que a estrutura de compra talvez esteja errada para o seu momento atual. Eu tenho uma ferramenta de Excel que pode te ajudar muito nessa decisão do cenário de estresse. Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa ferramenta de Excel, deixa aqui no comentário que eu te procuro para falar um pouco mais sobre ela. Agora, por fim, substitua uma pergunta da sua cabeça. Comprei certo? Não. Substitua por uma pergunta muito melhor. O que esse imóvel está fazendo com a minha estratégia? Essa troca é poderosa, porque tira você do julgamento moral da decisão e te coloca na gestão da decisão. Patrimônio não é feito por escolhas perfeitas, é feito por escolhas que são constantemente lidas, ajustadas e reposicionadas. O primeiro imóvel não deveria ser o ponto final da sua história patrimonial. Ele deveria ser o primeiro ativo lido com maturidade, função e consequência. O que trava muita gente não é a compra em si, é a interpretação da compra. Quando você compra e adormece, o ativo vira âncora.
Quando você compra e organiza o próximo passo, o ativo vira base sólida. Se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para continuar acompanhando os próximos conteúdos, porque você vai se aprofundar exatamente nessa lógica: mercado, crédito, renda, alavancagem e tomada de decisão. E se você quiser transformar isso em um plano real, com metodologia e um acompanhamento, me manda uma mensagem, porque eu tenho uma mentoria e a mentoria pode fazer sentido para você tirar da leitura genérica e levar para sua construção e execução patrimonial. Me manda uma mensagem nas redes e eu te vejo no próximo vídeo.